Paz e alegria do Senhor ressuscitado, caríssimos irmãos e irmãs, esteja no seu coração, na sua vida, este Deus que nos acompanha, este Deus que cuida de nós, este Deus que nos persegue em todos os momentos, também nas dificuldades. 12º domingo do tempo comum, ano A. A liturgia de hoje nos faz o convite de, continuando o evangelho do domingo passado, do 11º, fomos chamados e escolhidos pelo Senhor como uma nação santa e um povo, uma porção separada, preparada, que Deus escolheu para si. Somos este povo, enviado com poder e autoridade. Os discípulos são enviados em missão com o poder e autoridade que o Senhor lhes concede. Mas todo esse poder e essa autoridade não tiram as perseguições, as fragilidades, as dificuldades que podem ser alcançadas no meio deste caminho, no meio dessa situação. E Jesus, na liturgia de hoje, vai nos mostrar que Deus é um Deus que está conosco. Primeira leitura é tirada do livro de Jeremias, capítulo 20, versículos de 10 a 13. Jeremias, um pouco antes desse trecho de hoje, mostra a força do amor de Deus na sua vida. Este Deus que o seduziu plenamente, esse Deus que o conquistou, esse Deus que o envolveu na sua plenitude, esse Deus que veio ao encontro de Jeremias, e Jeremias deixou-se conquistar por ele. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Agora Jeremias reconhece, nessa bela oração que é a primeira leitura, essa presença de Deus mesmo diante das perseguições. Ao redor dele ele vê vários que desejam ver a sua ruína, que não desejam que ele seja um bom profeta, que não veem com bons olhos o seu bom testemunho. Mas nem por isso Jeremias desanima. Ouçamos o que ele diz. Mas o Senhor está ao meu lado, como um forte guerreiro. Essa é a primeira certeza que precisamos ter ao entrarmos no caminho do Senhor. Não só preparar a nossa alma para as tentações ou as dificuldades, mais do que isso, ter a clareza que o Senhor está conosco. Ter a clareza que o Senhor caminha ao nosso lado. Ter a clareza que Ele é um valente guerreiro que nos guarda e que nos protege. Por não terem êxito, eles se cobrirão de vergonha, todos aqueles que me perseguem. Ó Senhor dos exércitos, versículo 12, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração. Ou seja, Deus é aquele Deus que sonda as nossas vidas. Ele nos conhece, Ele conhece a obra que Ele mesmo criou. Ele sonda os corações. Este é o Deus que Jeremias acredita, esse é o Deus que nós somos chamados a acreditar. O Senhor olha para cada um de nós, o Senhor olha a retidão dos nossos corações. Deus não nos esquece, meus irmãos e irmãs. As dificuldades não são provas para Deus saber se eu amo mais ou menos. As dificuldades estão presentes no mundo, como o pecado, como a tentação e como tantas outras questões. Agora, o importante é o homem, a mulher de Deus, descobrir o valor de colocar-se no caminho do Senhor com retidão e com decisão. Ó Senhor dos exércitos, que prova o homem justo e vê os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei na minha causa. A vingança que Jeremias espera é que estes reconheçam a presença de Deus.
Reconheçam este Deus que está com eles, caminha ao lado deles, e que é este Deus que vai lhes mostrar o verdadeiro caminho e a verdadeira direção. Jeremias não quer que eles sejam destruídos. Jeremias quer sim que eles percebam o poder e a força de Deus. É isso que nós vamos ler hoje no Evangelho que foi tirado de Mateus, capítulo 10, versículo de 26 a 33. Como dizia no início, domingo passado, Jesus escolhe e envia os seus discípulos com toda a autoridade. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e anunciai. Proclamai que o reino de Deus está perto de vós. Só que para ser discípulo, para se colocar nesse caminho, para ser um anunciador, é preciso ter a confiança no Senhor. Por isso o texto de hoje vai dizer por 3 vezes: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. E por que não tenhais medo? Porque o Senhor está ao seu lado. Ouçamos o versículo 26. Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Eu gosto de dizer às pessoas, aconselhá-las na questão da mentira. A mentira pode ser até uma solução, mas uma hora ela aparece. E quando ela aparece, ela se torna mais triste do que a solução, porque só irão lembrar da mentira. Não há nada que seja escondido que não vá aparecer. E quando aparecer, é preciso que a gente tenha a coragem de sermos homens e mulheres verdadeiros. Aqueles que se colocam no caminho do Senhor precisam ser verdadeiros. Buscarem a verdade como fundamento, como princípio, como projeto, como caminho de vida. E Mateus continua no 28. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Ou seja, cuidai desta vida que Deus te deu como dom precioso. Essa vida não é só este corpo biológico. Essa vida é essa totalidade, alma, corpo, espírito, todo esse que vai ao encontro do Senhor, que acolhe a graça de Deus. É preciso termos o cuidado com as nossas vidas. É preciso termos cuidado, meus irmãos e irmãs, em que nós colocamos nossa confiança e nossa esperança. Aqueles que podem matar o corpo e a alma, levando tudo para o inferno, são muitos que apresentam propostas ilusórias e nós nos deixamos seduzir não porque fomos iludidos, mas porque não quisemos conhecer a verdade ou achamos a verdade dura demais. O caminho do Senhor não é simples. Por mais que Jesus vai dizer que você vale muito mais do que os pardais no versículo 31, e até o cabelo da sua cabeça está contado, as dificuldades surgirão. Por isso que de antemão eu preciso colocar a minha confiança e a minha esperança no Senhor. Não adianta eu esperar a dificuldade para dizer agora eu vou ver o que eu vou fazer. É desse que mata a alma e o corpo que você tem que ter medo. E por que tem que ter medo? Porque esse pode destruir o dom precioso que Deus te deu, que é a vida. Ele pode destruir tudo aquilo que você tem. Ah, mas se Deus está ao meu lado, então, se Deus está ao seu lado, você não vai no caminho daquele que destrói a alma e o corpo. É uma questão lógica. Por isso que o final, o versículo 33, que parece ser muito duro, ele é muito claro. Aquele, porém, que me negar diante dos homens,
também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Porque o que Jesus disse, aquele que me assumir, me declarar diante dos homens, eu também o assumirei. Nossa, mas Jesus vai negar aqueles que não o aceitam? Já não o aceitam. Não pertence ao seu povo. Lembrem de domingo passado, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, precisa uma decisão sua, precisa uma decisão minha, precisa uma coragem de assumir o compromisso, de assumir o segmento, de assumir a decisão de estar com esse Senhor com toda a sua vida. Se não há essa decisão, meu irmão, minha irmã, como nós queremos lucrar os frutos dessa decisão? Como nós queremos angariar aquilo que pode ser? Se eu não semeei, como que eu vou colher? Se eu não cultivei, se eu não cuidei, como eu vou receber? São Paulo vai dizer isso, aquele que não trabalha não tem direito a comer. Se nós não empenhamos a nossa vida, a nossa decisão, se nós não nos deixamos conquistar por esse Senhor, como queremos lucrar a vitória que Ele nos ofereceu? Jesus é muito claro. Não tenha medo, porque o Senhor é um valente guerreiro e Ele está ao seu lado para te defender. Mas não se esqueça que é preciso abrir o seu coração e a sua vida para acolhê-lo. Não se esqueça que é preciso abrir, dispor-se a ouvir esse chamado e colocar-se nesse caminho. Jesus chamou os 12 o seguiram. Como eu dizia domingo passado, em meio a muitas dificuldades, cada um ao seu modo. Nós precisamos nos colocar no caminho do Senhor com decisão. Não é tempo de ficarmos procurando justificativas ou projetos ou propostas que me afastam. Paulo vai nos dar uma exortação final muito importante hoje, na segunda leitura tirada de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 5, de 12 a 15. Foi por Adão que o pecado entrou no mundo. Ah, mas por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Deus permitiu a sua liberdade, a minha liberdade, a liberdade do Adão. Ali no paraíso existia de tudo. E entre as diversas escolhas, ele fez a escolha. E neste pecado entrou a morte, e nesta morte entrou a não acolhida à graça de Deus. Há um pecado que leva à morte, mas há um pecado que também leva a não acolher o dom da graça de Deus, a não reconhecer a presença deste Deus, a não acolher a vida que o Senhor vai nos oferecer, a graça que Ele vai nos oferecer. Mas esse pecado de Adão não é maior do que o dom da graça. Por isso que Paulo vai nos dizer no versículo 15... Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparado à falta de Adão. A transgressão de um só levou uma multidão à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos e em todos os tempos. A salvação de Jesus, ela veio para aqueles que vieram antes, que estavam lá, e para nós que somos depois. Só que tem uma questão muito precisa aí. Qual foi a desobediência de Adão? Deus deu as instruções, ele não era inocente. Deus disse, olha, daquela árvore não coma, porque você vai morrer. Aquela árvore não deve ser. De todo o paraíso vocês podem cuidar. Todo o paraíso vocês podem submeter e fazê-lo produzir. Mas na escolha, na decisão, na proposta que foi feita, o Adão decidiu pela sua proposta.
Por isso, nós precisamos estar atentos. Não queiramos um Deus guerreiro e defensor se fazemos a proposta por outros projetos, outras divindades, outros deuses ou outras propostas. Deus está ao nosso lado, como um valente guerreiro a nos proteger. Mas é preciso que decidamos por entrar no seu exército. É preciso que decidamos pertencer ao seu reino. E nunca se esqueça, a melhor coisa para saber se você está ou não seguindo o Senhor é se pautar por aquilo que o seu filho disse e fez. Leia os evangelhos, ouça a palavra de Deus, ela te dará o caminho, porque o Cristo é a verdade, a vida e o caminho. Deus abençoe, que Ele os guarde e os proteja neste dia do Senhor.